É curioso pensar em lados de cima e de baixo no universo. Aqui na Terra, tudo parece ter direção. O hemisfério norte e o hemisfério sul. A escada que a gente sobe ou desce. Até mesmo o mapa mundi que sempre coloca o norte para cima. Como se isso fosse uma lei natural. Mas quando levamos essa ideia para o cosmos, será que ela continua valendo? Se a Via Láctea fosse uma pizza gigante de estrelas, qual seria o lado de cima? Qual seria o de baixo? E será que existe uma borda? A verdade é que essas noções estão muito mais na nossa cabeça do que na realidade do universo. Olá, eu sou o Rafael, e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago perguntas que vêm na minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. E a de hoje é: afinal, o que existe acima e abaixo do sistema solar? No espaço, não existe um norte absoluto, nem um embaixo universal. O que existem são referências criadas por nós para conseguir nos localizar. Aqui no sistema solar, por exemplo, os cientistas usam o chamado plano da eclíptica, que nada mais é do que a média da órbita dos planetas ao redor do Sol. Esse plano funciona como uma régua imaginária para definir direções, mas isso não significa que exista realmente um topo e um fundo. É só uma maneira prática de organizar o nosso mapa. E se ampliarmos o olhar, o sistema solar inteiro está mergulhado no disco da Via Láctea, que se parece com um prato de estrelas. Visto de longe, dá a impressão de que existe um lado de cima e um de baixo, mas na prática, essa divisão depende apenas do ponto de vista de quem observa. Agora, se a gente insiste em usar essa ideia de acima, o que encontraríamos por lá? O limite mais distante ainda sob a influência do Sol é a nuvem de Oort, uma imensa esfera hipotética formada por trilhões de cometas. Mais próximo, temos a heliosfera, uma bolha criada pelo vento solar que nos protege de boa parte da radiação cósmica do espaço interestelar. Passando dessa fronteira, entramos oficialmente na vizinhança das estrelas. Alpha Centauri, por exemplo, é uma das mais próximas, há pouco mais de 4 anos-luz. E entre essas estrelas, existe uma mistura de poeira, gás e radiação que preenche os vazios, formando aquilo que chamamos de meio interestelar. E se em vez de olhar para cima, virarmos para o outro lado, para o abaixo do sistema solar? Aí entramos direto no plano da galáxia. Nosso sistema solar não está exatamente alinhado com ele. Há uma inclinação de cerca de 60 graus em relação ao disco da Via Láctea. Isso significa que, enquanto orbitamos o centro da galáxia, também fazemos um movimento oscilatório, como quem sobe e desce em relação ao plano médio das estrelas. Olhando para esse abaixo, encontramos enormes nuvens moleculares, regiões onde nascem novas estrelas, e também grandes bolsões de gás rarefeito, os chamados buracos de gás interestelar, que são como clareiras cósmicas no meio do disco. E tem um detalhe curioso que quase ninguém percebe. Todas as noites, quando olhamos para cima, estamos enxergando justamente na direção do centro da Via Láctea. Isso significa que, acima das nossas cabeças, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A, com milhões de vezes a massa do Sol. Ele está a cerca de 26 mil anos-luz de distância, e ainda assim influencia a órbita de todas as estrelas da galáxia, inclusive a nossa. Só que, do ponto de vista da Via Láctea, esse buraco negro não está nem acima nem abaixo de nada. E está no coração, bem no meio. E dependendo da hora do dia, podemos até brincar com a ideia de que ele muda de lugar em relação a nós. A noite estaria acima de nossas cabeças. Durante o dia, encoberto pelo Sol, estaria abaixo de nós. No fim das contas, tudo não passa de perspectiva. Mas se a gente não parar no acima e no abaixo do sistema solar e ampliar ainda mais a visão, o que aparece? Aí entramos nas escalas realmente grandiosas. O nosso sistema não está solto no espaço. Ele faz parte da Via Láctea, que por sua vez pertence ao chamado Grupo Local, um conjunto de galáxias que inclui Andrômeda e outras dezenas menores.
Todo esse grupo, por sua vez, está se movendo em direção ao aglomerado de Virgem, uma região com milhares de galáxias. E como se não bastasse, esse aglomerado inteiro parece ser puxado por algo ainda mais enigmático, que os astrônomos chamam de Grande Atrator. Nessa escala, fica ainda mais claro que não existe um cima ou baixo universais. Existe apenas movimento, relações e forças que moldam o caminho de tudo. Quando entendemos isso, a pergunta inicial começa a se desfazer. O que há acima e abaixo do sistema solar? A resposta é: depende de como você escolhe olhar. Do ponto de vista da Terra, a cada noite, o céu nos mostra uma face diferente do cosmos, como se houvesse direções fixas. Mas na perspectiva do universo, tudo é relativo. O sistema solar oscila no disco da galáxia. A galáxia orbita em conjunto com outras, e cada escala revela apenas uma nova dança cósmica. E talvez a reflexão mais interessante esteja justamente aí. Nós, humanos, precisamos de pontos de referência para nos orientar. Falamos em cima, embaixo, norte, sul, porque isso nos dá segurança. Mas o espaço nos mostra que essas referências são convenções, não verdades absolutas. Viver em um universo sem cima nem baixo pode parecer estranho, até desconfortável, mas também é libertador. Significa que não existe um limite, não existe um teto ou um chão. Só existe um oceano cósmico, onde tudo se conecta em todas as direções. E no fim, talvez a verdadeira beleza dessa pergunta esteja em perceber que estamos sempre no meio. Não importa para onde olhamos, sempre há estrelas acima e abaixo de nós. O que muda é apenas a forma como escolhemos contar essa história. Se você curtiu essa viagem pelo espaço, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha mais fascinante. A ideia de um buraco negro enorme estar acima das nossas cabeças à noite, ou o fato de que, no fundo, não existe lado nenhum no universo. Quem sabe a sua dúvida não vira o tema do próximo vídeo?